Você tá cansado de dizer não para os convites pessoais? Você é sempre aquela pessoa que não pode ir no aniversário do seu sobrinho, que no happy hour com os amigos sempre tá contando a hora porque tem sempre outra coisa para fazer? Percebe que o teu profissional tá te consumindo? Você é essa pessoa? Fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu preciso te dar algumas dicas muito importantes e te contar um pouquinho de como eu lido também com isso tudo. Atendendo um cliente de coaching há alguns dias atrás, eu fiquei muito mexida com a frase que ele me disse: Marta, eu tô cansado de dizer não para os meus convites pessoais. E ele me disse isso com bastante tristeza, encheu os olhos de lágrima. E naquele momento eu fiz a seguinte pergunta para ele: para que você gostaria de ter mais tempo? E aí ele me fez uma lista. Quando ele me fez essa lista, eu fiz uma outra pergunta para ele: como é que você acha que dá para inserir no seu tempo essas agendas que você gostaria de participar delas? E aí ele olhou para mim e falou: eu preciso muito melhorar a minha autogestão. E o que é autogestão, gente? Autogestão é a sua capacidade de fazer gestão das tuas próprias tarefas, mas para mim, além das tuas próprias tarefas, é a sua capacidade de fazer gestão dos teus papéis. Então, primeira dica para você: faz uma lista dos teus principais papéis, aqueles que você não abre mão. Papel de pai, papel de mãe, papel de filho, papel de amigo, papel de eu, de você mesmo, isso mesmo, você tem que estar na tua agenda. Quantas vezes você gostaria de fazer uma massagem, você gostaria de fazer as suas unhas, você gostaria de ir num happy hour com seus amigos e você não coloca isso na agenda? Por que todo compromisso profissional a gente coloca na agenda e os nossos compromissos pessoais a gente não coloca na agenda? Então, essa é uma boa reflexão para quem precisa trabalhar a sua autogestão. Define os teus papéis. E segundo, bora para a agenda, gente. As coisas precisam ir para a nossa agenda. E essa agenda precisa ser unificada. Não adianta você ter 5 agendas, uma para cada papel seu. Uma hora essas agendas vão se chocar. Você ainda é do tempo da agenda do papel? Traz isso para o seu celular. É fundamental você evoluir nessa característica, porque o celular dificilmente ficará esquecido em algum lugar. Uma coisa que eu particularmente adoro é separe os seus papéis por cores. Por exemplo, qual é a cor do teu papel profissional? Qual é a cor do teu papel de pai, de mãe? Qual que é a cor do teu papel de filho, de amigo? Qual é a sua cor? Eu, particularmente, defino as minhas agendas por cores, porque aí quando eu olho a minha agenda no mês, eu vejo qual cor está muito desequilibrada. E às vezes a cor eu está muito desequilibrada, então ela não aparece. A minha cor eu é verde, porque inclusive é a minha cor preferida, se você quiser me dar um presente. E aí, o que acontece? Quando eu olho lá, tem pouquíssimo verde, eu falo: opa, tô precisando melhorar a minha autogestão. Tô precisando me inserir mais nessa agenda. É fundamental, então, que você vá fazendo um acompanhamento. Defini meus papéis, unifiquei a minha agenda, separei por cores, preciso fazer um acompanhamento de como estão as minhas prioridades. E lembrando, turma, que prioridade nem devia ter plural, né? A gente não podia usar prioridades, a gente tem que usar realmente prioridade. Mas num mundo de tanta rotina, de tanta velocidade, descobrir como trabalhar a sua autogestão pode de fato te trazer sanidade. E aí a gente fala muito das nossas questões psicológicas e a gente se esquece de uma coisa tão básica, que é trazer as nossas informações para a nossa agenda. E aí você pode falar assim: Marta, mas o meu trabalho ocupa a maior parte do meu tempo. Quero te dizer, gente, que na fase adulta, a maioria de nós que é ativo provavelmente está na mesma situação que você. A grande questão é o que a gente faz com o restante do nosso tempo e os limites que nós damos também para o trabalho na nossa vida. Por exemplo, eu tenho atividades que eu trabalho inclusive no final de semana, às vezes à noite, e aí eu vou buscando equilíbrio, e aí equilíbrio, eu quero te fazer um convite: troque a palavra equilíbrio por equalização. Dificilmente, gente, a gente vai manter a nossa vida numa única régua. Se você fizer um exame cardíaco, você vai perceber que o seu coração bate subindo e descendo, né? Se ele fizer pi, significa o quê? Isso mesmo que você pensou, você morreu.
Então, a gente não vai ter equilíbrio, gente, fazendo uma única coisa com tempos iguais. A gente vai ter o que eu chamo de equalização, que é a nossa capacidade de, em muitos momentos, termos dedicação mais forte para os nossos filhos, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que nos primeiros anos de vida dos filhos, elas decidiram se dedicar mais às crianças. Então, naquele momento, as crianças tiveram uma alta dedicação delas. Depois, elas foram criando, desenvolvendo e retomando as suas carreiras. Eu tenho clientes que, em muitos momentos, a necessidade de um projeto novo, de um cliente novo, eles precisam dar muita dedicação ao trabalho. E aí, às vezes, sobra um pouco menos de tempo para si mesmos e para suas famílias. Mas o que é a grande diferença, então, quando eu tenho pouco tempo? A qualidade dele. Se você tem qualidade de tempo com os seus relacionamentos, você vai perceber que não é porque você estará horas, mas se você está 1 hora e naquela 1 hora você não mexe no celular, você se organiza para estar, você está presente, aquilo pode ser muito melhor do que você estar 1 semana junto com os teus filhos, por exemplo, mas você fica usando, por exemplo, o seu celular. Uma outra grande questão que acontece com a gente quando a gente está com deficiência na nossa autogestão, que às vezes os nossos papéis não estão claros, a nossa agenda não está bem definida, gente, é procrastinação. E assim, não sofre não, porque em algum aspecto, gente, todos nós procrastinamos, tá? Todo mundo passa por isso em algum momento, mesmo os mais produtivos. E aí o que acontece, né? Nesse momento, se você não tem clareza das suas agendas, das suas prioridades, a chance de você ficar picotando, né? Começa uma atividade, não termina, começa outra, não termina, e aí você vai deixando muitas das suas atividades para trás. A minha grande dica para você é, se você começou algo, termine. Poxa, Marta, mas alguém me interrompeu. Volta depois da interrupção, lá naquele lugar, fecha aquela atividade. Se você não tiver condição de voltar naquela atividade, coloca ela como prioridade no outro dia da sua agenda. Uma outra coisa muito legal na questão da procrastinação é assim: observou que você tem segundos para dar um retorno, dá na hora. Recebeu uma mensagem, aquela mensagem te requer 2 segundos para você responder, responde. Mas se ela te requer 10 minutos, 20 minutos, você tem que fazer uma pesquisa, coloca ela na sua lista de prioridades. Essa é uma excelente dica para você ir manejando as atividades que vão surgindo ao longo do seu dia e realmente ser muito eficiente na sua autogestão. E esse processo de desenvolver a sua autogestão é muito gradual, ele requer prática, ele requer que você persista. Então, se um momento você perceber que não rolou, não desiste, retoma de onde você começou e vai dando andamento. Você vai perceber que com o passar do tempo você melhora profundamente nesse jeito de fazer. Testa essas dicas que eu te falei aqui, você vai ter uma vida muito mais satisfatória e você vai estar muito mais presente nas festas que você quer ir, nos momentos que você quer interagir. Me conta aqui qual foi a dica que você mais aplicou. Tô louca para saber. Se você não está inscrito no canal, autogestão, faz agora, não deixa para depois, tá bem? Te encontro aqui e nas minhas outras redes sociais também.